11 de agosto, dia do estudante. Parabéns por todos. Vamos pedir a Deus para que esse ano todos os estudantes, principalmente vocês, não tenham prejuízo como a gente espera que não tenha, mas que Deus possa nos abençoar e a gente possa pelo menos amenizar aquilo que vocês estão em busca, que é o conhecimento. Hoje nós vamos conversar um assunto, mas para isso vamos estruturar primeiro esse assunto para que vocês não sintam dificuldade, tá certo? Vamos lá começar o assunto com essa estruturação que a gente precisa fazer, ok? Bem, pessoal, é um problema quase que dizemos um problema crônico quando se fala em matemática. Essa situaçãozinha aqui, ó. Alguém está vendo? Consegue ler direitinho? É a confusão com os sinais. Mas a confusão com os sinais não é caracterizada por uma dificuldade que eventualmente os alunos ou qualquer pessoa, enfim, venha a sentir. É que a linguagem, quando se fala muitas vezes, cada pessoa tem uma maneira diferente de falar. Por exemplo, aqui, nós conhecemos isso aqui, ó. Mais, pontinho, mais. Esse pontinho o pessoal chama de vezes. Esse pontinho chama de vezes. Vezes. Mas aí, quando o professor ou alguém quer colocar a situação envolvendo sinais, ele fala, tem uns que falam mais com mais, ó, com. Eu não conheço essa linguagem em matemática, durante todos os tempos que eu trabalho com matemática, eu não conhecia ainda o tal do com. Outros já falam, não, o com quer dizer com. Mas eu não conheço também o tal do com. Tem dois números, eu vou dizer 5 com 4, ou eu vou dizer 5 mais 4, ou 5 dividido, ou 5 multiplicado. Enfim, eu não conheço a linguagem do com, menos ainda a linguagem do com. Por isso que vem a confusão com os sinais, porque uns falam com, outros falam com, e a gente fica totalmente perdido, e há uma situação complicadíssima quando se fala nesse sentido. Bem, observando a situação dos sinais, nós temos algumas situações que precisamos entender. A primeira delas é que os sinais, na verdade, eles só nos diz sentido. 99% das vezes os sinais nos diz sentido. Olha só, quando o número ele é positivo, ele quer dizer que ele é, ó, sentido para cima ou para a direita. Para cima ou para a direita é mais. Para a esquerda ou para baixo é menos. Sempre partindo de uma origem que tudo começa, que chamamos de zero. Para entender isso de maneira melhor, essa operação com sinais, nós temos aqui os sentidos. Olha só. Direita, números positivos. Esquerda, números negativos. Olha só. Para cima, números positivos. Para baixo, números negativos. Ou seja, de qualquer hipótese que a gente for, tanto na horizontal da reta numérica, quanto na vertical da reta numérica, a gente vai ter as duas situações. Então, pessoal, eu vou até mostrar, aproximado para vocês entenderem, como que funciona a situação esquerda-direita, por exemplo. Para a esquerda, números negativos. Para a direita, números positivos, está lá. Então, os números, na verdade, o sinal positivo e negativo, só dá um sentido, uma direção, olha lá. Olha, aproximando. Para cima, para baixo. Tá vendo? Para cima positivo, para baixo negativo. Tá certo? Bem, vamos entender essa situação na realidade aqui? Olha só. Vamos imaginar, ficando de longe, tá ficando um pouco pequeno, vamos entender aqui. Olha só. Aqui eu tenho menos 3 mais 5. Significa que eu estou aqui, ó, no menos 3. Esse é meu ponto de referência. Tá certo? Mais quer dizer para a direita, ó. Eu vou andar 5 casas para a direita. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, menos 3 mais 5 é igual a... Ó, onde eu parei? Parei no 2 positivo. Parei aqui no 2 positivo. Tá certo? Bem, ó o outro. Menos 3. Eu continuo aqui no menos 3. Só que eu vou andar agora, ó. 5 casas para a esquerda, ó. Menos 5 para a esquerda. Olha lá. Olha lá. Para a esquerda, ó. Eu vou andar
1, 2, 3, 4, 5. Parei aonde? Parei no menos 8. Então, não existe aqui com nem o com, porque aqui não existe jogo de sinais. Por quê? Aqui eu estou falando de uma direção. Aí a gente fica com aquelas regras complicadas. Sinais iguais, soma, conserva sinal. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Só que aí, depois o professor vem e diz que qualquer número negativo é bem menor do que qualquer número positivo. Então, como é que eu vou saber quem é maior ou menor? Quer dizer, cria uma confusão na cabeça. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encarar sinais pela questão do sentido. Olha, números negativos significa que eu vou andar para a esquerda. Você pode até contar no dedo, olha, estou no mais 5. No mais 5, eu vou voltar 3 casas, ó. Vou voltar. Estou no mais 5, vou voltar 1, 2, 3, parei no 2. Olha lá, parei no 2. Pode desenhar a retinha como rascunho até que vocês consigam fixar isso na cabeça. Tá certo? Ah, professor, mas como que eu vou fazer jogo de sinais? Em que situação? Bem, vai ter o momento de você fazer o jogo de sinais. Como? Quando a gente tiver, por exemplo, a questão disso aqui, ó. Sinais de associação. Ou na multiplicação e divisão. Aí sim, quando eu tiver multiplicação, divisão ou sinais de associação, eu vou usar o tal do mais vezes. Eu vou usar o joguinho de sinais. Olha, só na multiplicação, na divisão ou quando tiver sinais de associação, eu vou usar essa regrinha aqui, ó. E não vou dizer nem com, nem com. Pelo amor de Deus. Pare, vamos parar. Professor falou, teve um professor que falou, menos com mais. Professor, o que quer dizer com? Pergunte a ele. Porque o com, eu preciso que alguém também me fale o que é com. Ou o que é com em matemática, que eu não consegui entender ainda. Beleza? Vamos aos exemplos aqui. Olha só. Aqui, por exemplo, eu tinha menos 3, menos 5. Que eu encontrei, menos 8. Se eu tenho aqui, por exemplo, um sinal de associação aqui no 5, por exemplo, aí já mudou tudo. Aí mudou. Por que mudou? Porque aqui eu vou fazer menos vezes menos, que vai dar mais. Eu falei menos vezes menos. Então eu vou dizer 3 vezes 5, que deu 15. Olha lá. Eu disse vezes para os sinais e disse vezes para os números. Agora, eu chego no número e falo 3 vezes 5, 15. Quer dizer, eu usei vezes. Vou escrever. Ó, eu usei vezes. Eu usei vezes. Falei 3 vezes 5. Na hora de falar o sinal, eu falo menos com. Ô, gente, aí vai endoidar outras coisas dos alunos. E hoje, dia do estudante, eu gostaria bem de frisar isso. Que nós não estamos para endoidar nossos alunos. Estamos para ajudá-los, de certa forma, a acompanhar, enfim, ajudar no desenvolvimento de vocês. Então, como é que em um eu falo vezes e em outro eu falo com? Quer dizer, eu usei duas situações de uma mesma operação matemática. Aí complica. Aí o bicho pega mesmo, fica difícil, tá certo? Bem, como nós vamos estudar potência, isso aqui é só uma estruturação, depois eu vou fazer o vídeo com potência para vocês, legalzinho. Eu quero que vocês fixem na cabeça a questão desses sinais. Se eu tiver essa situação aqui, vai ser assim. Mas eu posso ter também uma situação de que aqui, ó, um parênteses aqui, ó. Eu vou dizer menos vezes mais. O 2 já não é mais. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 5, 15. Olha lá. Certo, gente? Ficou assim. Qual é a outra situação que a gente vai usar de potência que pode acontecer? Olha, eu tenho 2 elevado a 3, ou a 2, 3. Como que eu vou fazer aqui? Vai ser igual a, primeiro, 2, 2 vezes 3, 6. Pronto, multipliquei. Por quê? Porque eu tenho um sinal de associação aqui. Sinal de associação é parêntese, colchete ou chaves, certo? São esses sinais. São esses sinais aqui, ó. Parêntese, colchetes e chaves. Sinais de associação. Nesse caso, quando o número tiver um dentro, um fora ou os dois dentro, não importa, um em um parêntese, outro em outro, etc., a gente vai ter que fazer jogo de sinal. Tá certo? Então, esses números que estão aqui, ó.
5 menos 4, quer dizer, 5, vou andar para a esquerda, 4 casas, vou parar no 1. Mais 8, vou andar 8 casas para a direita, vou parar no 9. Então, nesse caso aqui, não existe jogo de sinais. Só existe jogo de sinais, repetindo para fixar bem, na multiplicação ou na divisão. Ok? Certinho? Se qualquer dúvida que tiver, na hora de fazer essas operações sem sinais de associação, sem multiplicação ou sem divisão, é só você imaginar uma reta numérica. Olha, o primeiro número é onde você está. O segundo é para onde você vai. Se for positivo, você vai para a direita. Se for negativo, você vai para a esquerda e vai descobrir aonde você vai parar e nunca mais você vai ter problema com essa questão de sinais, essa confusão tremenda. E fora disso, da reta numérica, é só repetindo até exaustivamente. Só existe o jogo do sinal na multiplicação e na divisão. No sinal de associação, tem por quê? Porque cada sinal de associação significa uma multiplicação. Ok? Fique com Deus, espero a aula ter ajudado. E na próxima aula, a gente vai entrar já com potência, como está aí na atividade de vocês, de potência de mesma base, potência de bases diferentes, etc. Nós vamos entrar nesse assunto bem detalhado, mas bem detalhadinho assim, ao pezinho da letra, para que vocês tenham a melhor condição possível em matemática. Forte abraço, fiquem com Deus.